Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de Língua Portuguesa, aula número 59. Antes, lembre-se sempre do seu caderno, seu lápis e sua borracha, para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula, realizar as atividades que nós vamos ter nela também, ok? Hoje, então, nós vamos estudar um pouco mais sobre singular e plural. Vocês já devem ter ouvido falar nessas duas palavrinhas, singular e plural, quando a palavra está no singular e quando ela está no plural, ok? Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje também. Então, vamos ver os objetivos da nossa aula. Compreender os conceitos de singular e plural, ou seja, o que significa. Identificar os substantivos e diferenciar em singular e plural. Reconhecer e compreender as classes de palavras dentro dos textos lidos e escritos. E utilizar singular e plural em frases e textos escritos, ok? Então, nós vamos entender o que significa e aprender também quando e como a gente vai utilizar o singular ou o plural quando nós formos escrever uma única palavra ou uma frase e até mesmo um texto. Então, vamos lá. Classes de palavras, singular e plural. Na língua portuguesa, temos várias classes de palavras. Então, a gente já estudou algumas e vamos, então, continuar estudando mais classes de palavras. Nessa aula, então, nós vamos aprender sobre o singular e sobre o plural. Então, vamos lá. As palavras estão no singular quando se referem a um só elemento. Então, se eu vou falar apenas de um objeto, ele vai estar, então, no singular. E no plural, então, quando a gente vai se referir a mais de dois. Pode ser dois objetos, duas pessoas, dois animais, enfim. Sempre que tiver mais de um, vai ser plural. Então, apenas um. Então, aqui, né? Uma bola é singular. Duas bolas, plural. Exemplos, então. Aqui nós temos na primeira coluna uma listinha de palavras que estão no singular, então eu estou falando de apenas um elemento. E aqui, então, nós temos no plural, que é quando nós vamos falar de dois ou mais, pode ser 2, 10, 1000, enfim, sempre que for mais de um, já é plural. Então, aqui no singular, casa, no plural, casas. Relógio, relógios. Roupa, roupas. Caminhão, caminhões. Vela, velas. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, pegue a régua. Você sabe que você vai pegar uma régua, porque eu falei pegue a régua. Agora, se eu falar para vocês, pegue as réguas, você já sabe que não vai ser apenas uma, vão ser mais, ok? Então, a gente já entende, eu não preciso falar pegue uma régua, porque se eu falei pegue a régua, é porque eu estou falando de apenas uma, ok? Então, a gente pode observar ali nos exemplos que as palavras que estão no plural, elas terminam com S, certo? Então, aqui vamos até voltar. Aqui no singular, elas não terminam com S nessa lista. E aqui no plural, todas elas terminam, então, com a letra S, ok? Mas e quando a palavra já termina com a letra S, mas ela está no singular? A gente vai colocar mais um S, o que a gente vai fazer? Então, vamos ver aqui. Algumas palavras, elas já terminam, então, com S quando elas estão no singular, ok? E quando estão no plural, elas não mudam a maneira como a gente vai escrever. Nesses casos, nós devemos escrever um numeral, ou seja, um número para indicar se a gente está falando de um ou de mais. Por exemplo, aqui nós temos lápis, tênis e ônibus. Essas são palavras que elas já terminam com a letra S, mesmo estando no singular. Mesmo se eu estiver falando de apenas um lápis, vai ser com S no final, ok? Se eu estiver falando de 10 lápis,
lápis vai continuar sendo escrito igual, eu não vou mudar. Então, o que vai acontecer para eu saber se eu estou falando de um ou de mais? A gente vai colocar, então, um numeral. O que é o numeral? O número, tá? Então, eu vou fazer um lápis. Eu sei que eu estou falando, então, no singular, porque eu quero apenas um, eu tenho apenas um. No plural, então, eu posso colocar 2 lápis, 3 lápis, 10 lápis, ok? Então, nesses casos em que a palavra não vai mudar, a escrita dela vai ficar igual. Se ela estiver no singular ou no plural, aí então a gente pode colocar então um número na frente, ok? Para a gente saber se estamos falando de apenas um objeto ou de mais. Então aqui ficou um lápis, 2 lápis, um tênis, 2 tênis, um ônibus, 2 ônibus, ok? Então, a escrita da palavra continua exatamente igual. A única coisa, então, que a gente vai mudar, vai acrescentar para a gente saber se está falando de apenas um ou de mais, é colocar, então, o número na frente, ok? Não são todas as palavras que apenas acrescentamos o S no final para escrever o plural, ok? Então, nós vimos alguns exemplos que a gente apenas colocou o S, mas nós temos também algumas palavras que elas mudam um pouquinho mais. E aí a gente precisa conhecer algumas regrinhas para saber como que elas vão ficar quando a gente passar elas do singular para o plural, ok? Então vamos lá. Quando a palavra, então, no singular termina em R, S ou Z, então R, S, Z, nós vamos acrescentar o E e o S. Não apenas o S. Como que vai ficar então? Então, se eu tenho aqui no singular bar, no plural vai ficar bares. Eu preciso então colocar o E também. Então, aqui, freguês, fregueses. Vejam que freguês termina com S, está no singular. Mas essa é uma palavra que quando vai para o plural, ela muda. A gente põe o E e o S. Ok? Então, a gente sempre tem que prestar atenção quando vai ficar igual e quando vai mudar. Capaz, capazes. Inglês, ingleses. Amor, amores. Ok? Então, aqui também, né? Inglês termina com S, mas no plural a gente acrescenta o E e o S. Ele não vai ficar igual, ok? Então, relembrando aqui, bar, bares. Freguês, fregueses, capaz, capazes, inglês, ingleses, amor, amores. Vamos ver a próxima então. Quando as palavras terminam então em al, el, ol ou u, então AL, EL, OL ou U e o L, nós vamos trocar a letra L, vamos tirar o L e vamos colocar o I e o S. Como que vai ficar então? Então aqui, por exemplo, animal vai ficar animais, ok? Coronel, coronéis. Azul, azuis. Anel, anéis. Pastel, pastéis. Ok? Então, o que que a gente faz? Quando ela vai terminar com L, nós vamos então tirar a letra L do final da palavra e colocar o I e o S, ok? Revendo aqui então, animal, animais, coronel, coronéis, azul, azuis, anel, anéis, pastel, pastéis. A próxima então. Quando as palavras então elas terminam com o I e o L, ok? Lembra que anteriormente a gente não tinha o I e o L aqui. O A e o L, EL, OL e o L, certo? Agora, então, quando elas terminam com o I e o L, então elas podem ter duas regrinhas diferentes. Nós trocamos o L por S, então tiramos apenas a letra L e colocamos a letra S, ou troca o I e o L e colocamos o E, o I e o S. Como que fica?
Então, vamos ver aqui. Fuzil, fuzis. Então, aqui a gente tirou a letra L e colocou a letra S. Funil, funis. Então, também tiramos a letra L e colocamos a letra S, ok? Agora aqui, útil, nós fizemos úteis, senão elas iam ficar úteis, né? Ia ser bem diferente, então vai ficar úteis. Inútil, inúteis. Se a gente usasse a mesma regra do exemplo anterior, ia ficar inúteis, tá? Então ia ficar feio, né? A palavra fica feia. Então a gente faz essas mudanças. Como que eu vou saber quando vai ser um jeito, quando vai ser o outro? Por isso que é importante a gente falar a palavra. A gente ali falando já vai conseguir ver que algumas terminações vão combinar e outras não. Então a gente já vai conseguindo ali perceber qual é a troca correta que a gente tem que fazer, ok? Então, relembrando aqui, fuzil, fuzis, funil, funis, útil, úteis, inútil, inúteis. E quando a palavra ela termina com M, nós trocamos o M por NS, ok? Então, lembram que as palavras em língua portuguesa, quando estão no singular, elas sempre vão terminar com M, tá? Mas, se elas vão então para o plural, eu vou trocar o M por N e mais o S para indicar o plural, ok? Então, aqui, bagagem, bagagens. Por que eu tenho que trocar o M pelo N? Porque lembram que a gente só vai usar M antes de P e B. Então, se eu vou colocar o S no final, M não vai antes de S, a regrinha que a gente já aprendeu anteriormente lá na aula sobre M e N, certo? Então, por isso, eu preciso trocar o M pelo N, porque aí eu vou colocar o S e a regrinha diz que M não vai antes de S, vai apenas antes de P e B, ok? Então, vai ficar bagagem, bagagens, viagem, viagens, nuvem, nuvens, amendoim, amendoins, camarim, camarins. Então, a pronúncia, né, do in, no em, no final, fica igual, a gente apenas acrescenta o S, mas precisa fazer essa troca do M pelo N, ok? Então, vamos ver aqui novamente. Bagagem, bagagens, viagem, viagens, nuvem, nuvens, amendoim, amendoins, camarim, camarins. A próxima, então, quando a palavra termina em ão, então ela terminou em a ou tio, nós podemos fazer duas trocas. Não é que eu vou escolher qualquer uma, tá? Ah, eu posso trocar por ãos ou por ães, tanto faz. Não, vão ter aquelas que nós vamos trocar por ãos, que é a, o e o S, e outras que nós vamos trocar por ães, que é o a, o e e o s, certo? Então, aí, como eu falei anteriormente, para eu saber qual vai ser a troca, eu preciso, então, falar, pronunciar a palavra, que a gente já vai conseguir entender qual que vai combinar melhor com ela. Então, aqui, por exemplo, melão, melões, não vai ficar melãos, né? Até fica feio, melãos. Não, melões. Caminhão, caminhões. Então, aqui nós temos dois exemplos que nós trocamos, então, pelo o e e o s. Ali a prof colocou uma observação. As terminações em ões, então essa troca de ão por ões, elas são as mais comuns, certo? Então, geralmente, a maioria das vezes, o ão vai ser trocado por ões, mas nós temos casos que não, que vai ser por ãos. Aqui nós temos, então, alguns exemplos. Irmão, irmãos. Por quê? Irmões fica feio, né? Só de falar a gente já vê que não combina. Então, irmão, irmãos. Grãos, grãos, grão, né? Aqui veio o S de brinde, mas é sem grãos. Mão, mãos.
né? Até porque se eu trocar aqui no mão vai ficar mães, que é outra, né? Outra palavra, tem outro significado. Então, aí a gente já consegue identificar mais um jeito, né, da gente saber se vai ser com ãos ou ões. A gente vai falar a palavra. E aí a gente já vai ali só no som que ela faz, a gente já consegue perceber. Então, aqui vendo novamente. Melão, melões. Caminhão, caminhões. Irmão, irmãos. Grão, grãos. Mão, mãos. Ok? Aqui agora, então, nós vamos fazer uma atividade. Então, você vai aí no seu caderno copiar essa tabelinha, ok? E aqui onde nós temos os pontos de interrogação, a gente vai colocar o plural de cada uma dessas palavras, certo? Então, aqui nós temos pão, carro, mal, azul, atlas, cidadão, amigo e colher. Então, como que vai ficar o plural de cada uma dessas palavras? Vamos ver aqui então. Então, nós temos ali primeiro pão. Pães, não, fica pães. Então, sempre que a gente for lá na padaria, quiser mais de um pão, nós vamos pedir pães. Carro, a gente vai apenas acrescentar o S. Então, vai ficar carros. Mal, termina com L. Maus, apenas colocar o S não dá. Então, vai ficar males. Azul. Azules não vai ficar certo, né? Então, nós vamos fazer azuis. Então, aqui, né, nós tínhamos duas palavras que terminavam com S, mas ali a gente já consegue, né, pronunciando o plural, ver qual que vai ficar certo ou não. Agora, nós temos ali atlas no singular, já terminou com S. Será que vai ficar atlases? Não, ele vai continuar atlas. Então, eu tenho um atlas ou dois atlas, vai ficar igual. Cidadão. E agora? Cidadãos ou cidadões? Cidadãos. Vamos apenas acrescentar o S. Amigo, amigos, essa é fácil, né? E por último, colher, termina com R, então a gente não pode só colocar o S, nós precisamos colocar o E também. Então, colher, colheres. Muito bem, vamos lá conferir então? Então, pão, pães, carro, carros, mal, males, azul, azuis, atlas, atlas, também fica igual, cidadão, cidadãos, amigo, amigos, colher, colheres. Ali a prof esqueceu de fazer, mas a gente pode conferir por aqui também, ok? Então, escrever corretamente é importante para demonstrarmos os nossos conhecimentos em língua portuguesa. Então, quando a gente escreve certo, a gente já está demonstrando os nossos conhecimentos. E também para que os nossos textos sejam coerentes e possuam a concordância correta. O que isso significa? Se eu coloco lá 2 carros, a gente não combina, né? Porque 2 é plural, mas carro é singular. Então, ela tem que combinar. Se está no singular, vai ficar tudo no singular. Se está no plural, tudo no plural, para que a frase seja coerente, para que ela concorde, ok? Muito bem. Pessoal, se ficou alguma dúvida, vejam nossos slides com calma, façam nossa atividade novamente.
assistam a nossa aula e depois, com muita atenção e capricho, vocês realizam a atividade da plataforma sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!